Olá, pessoal! Esse aqui é o anexo.com.br. Eu sou a Clara. Eu sou o Matheus e hoje a gente vai falar da Odisseia. Tadadadã! Gente, eu assisti ontem, a Clara assistiu alguns dias atrás, né? Então, Semana assim, passada, eu acho. tá bem Uhum. fresco na nossa mente, né? E o legal foi que eu e a Clara a gente não conversou ainda sobre o filme. A gente só falou que Sim, gostou e a gente decidiu vir pra cá já falar sobre o filme, então, né? pra galera pegar nossa reação assim, concreta. E é isso aí. Orgânica. Orgânica, exato, orgânica. E aí, vamos lá primeiro falar assim, Orgânica. nota. Que nota você dá pra esse filme de 0 a 10, amigo? Ó, eu daria um 9,5, um 9,25, assim. Por quê? Porque eu já conhecia a história. Eu acho que se eu não conhecesse a história, eu ia gostar muito mais. Porque, tipo assim, a cada cena eu já sabia o que que ia acontecer. Porque, né, gente, a Odisseia tá aí há milhares de anos. É só 3 mil Então, anos, assim, só. apenas, né? E ainda mais que, é claro, a gente é formado em história, né? Não tem como a gente não saber o que é a Odisseia, né? Sim. Enfim, eu gostei muito, muito mesmo. Eu Sim, acho que eu pra também mim é um daria 9 pra esse filme. 9, eu acho. Eu Porque acho um tem umas 9. coisinhas que, tipo, pra mim, a gente vai conversar aí durante a. A gente vai. Vamos pegando a história assim, né? Mas Uhum. eu daria 9 total. Eu posso dizer que não sou fã do Christopher Nolan, Eu também não. né? Nunca. Assim, Eu, tem filmes dele que eu gosto, tem filmes dele que, whatever, mas ele nunca foi pra mim, tipo, nossa, Christopher Nolan, preciso assistir um filme dele porque saiu e eu amo ele. Nunca fui também. Então, sim. E tipo assim, o pessoal. Tem uma galera muito forte que idolatra ele desde. Tem aquele filme Memento dele, né? Tem o Batman e tal. Ele fez história com uhum, Batman e tudo mais, lá, lá, lá. foi. Só que eu sempre achei superestimado o cinema dele. Eu sempre preferi o Denis Villeneuve, por conta de A Nossa, Chegada, né? E o eu Matheus, a gente é também. muito mais do time do Denis Villeneuve, Duna, né? E outros filmes dele. Dune. Nossa, total. Então, eu fui porque eu amo a história. Assim, porque, Uhum, tipo assim, eu falei, cara, é impossível esse filme ser ruim. E o que me convenceu também é, tipo assim, não, eu vou no cinema ver certeza, era também o compositor da trilha sonora, o Ludwig Göransson, não sei se é assim que fala o nome dele, mas eu falei, gente, assim, é um amarrado de coisas que, assim, vai ser difícil dar ruim, entendeu? sim. E o Sim, porque elenco, eu né? O também, eu elenco. já. É, exatamente. Quando começou os burburinhos da Odisseia, eu lembro que eu já fiquei com o pé atrás, porque Christopher Nolan, eu achei que ia ser, não sei, enfim, uma coisa meio Marvel, eu fiquei com esse medo, né? Fiquei com esse medo Sim. real. Ainda mais que eu lembro que Uhum. eu vi umas coisas do figurino no começo, eu não tinha gostado de umas coisas do figurino, que eu fiquei meio triste, Uhum. mas eu vou até reformular isso depois quando for falar de um personagem que pra mim o figurino foi perfeito, aí eu entendi as coisas. Né? A gente Legal. entende quando o negócio tá feito, né? Não dá pra avaliar antes. Uhum. Mas eu fui ver porque o elenco me agrada muito, né? Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o são atrizes que eu amo de Uhum. paixão e falei, é isso, né? Claro que Sim. a atuação dos queridos também foi muito boa, mas eu sou fã delas. Elenco masculino, né? A gente foi ver por ela. Eu acho que assim, o Matt Damon, ele me surpreendeu muito bem. Eu não tava esperando nada dele, assim. Apesar dele ser o principal, né? Não, Apesar dele ser o Odisseu. deixa, Eu, tipo assim, eu fui por elas deixa, também. deixa eu falar que eu não sabia quem era o Odisseu e fui descobrir no filme. Nossa, é o Matt Damon, esse querido, caramba. Eu não sabia, eu não sabia. Eu até achei legal eu não saber, porque eu, né, pra quem não sabe, eu não Sim. assisto trailers. Então, Gente, o Matheus não é, assiste trailers. Ele não faz. Ele sabe. não, Ele gosta e eu valorizo muito isso. Ele vai ver o filme cru, sempre, né, amigo? cru, zero, zero. E, gente, eu não sabia quem era o Odisseu. Tanto que, no começo do filme, ele demora uns minutos para aparecer, né? É a cara dele e tal. E Sim. eu fiquei procurando quem que ia ser o Odisseu na tela, assim, tipo,
Será? Sim. Será? Reconheço esse, não sei o quê. E aí, enfim, quando apareceu, eu falei, ah, é o Matt Damon. Ok. Aí eu lembrei até Eu da tô aqui Shakira, porque ela cita ele em procurando. uma música. É, eu tô aqui procurando o nome da Circe, da atriz que fez a Circe, porque eu não a Nossa, que é conhecia antes boa. do Eu filme. também. Também não. Então, assim, foi um trabalho que me impressionou muito. E isso é muito especial, né? A pessoa ter, assim, uma sequência que não é a sequência mais longa do filme, mas ela ser tão Sim. impactante, né? Nossa, ela deitou. A Circe deitou. Deitou mesmo. Então vamos lá Amamos a Circe. pra... Então, assim, falando do Christopher Nolan, né, gente? Esse cara aí que a gente falou, que já tem vários filmes consolidados em Hollywood. Eu tenho que tirar o chapéu mais para mais uma coisa para ele, porque essa coisa do IMAX que ele trouxe nesse filme, eu acho que o burburinho todo tá nisso, né? De tipo assim, ele fez um filme diferente e tal, ele essa coisa de ele ter criado uma câmera nova para poder gravar em filme, né? Ele gravou no filme mesmo, 70 milímetros e tal, e depois digitalizou, né? No caso, para poder ter as outras opções de assistir, né? Para nós, meros mortais, poder assistir em digital, porque esse cinema que passa 70 milímetros, sei lá, acho que só existe 20 no mundo, no máximo, não sei. Mas isso fez com que a indústria do cinema e levasse as pessoas para o cinema de uma maneira muito Sim. especial, de novo, sabe? Aquelas coisas que a gente Uhum. fazia tempo que a gente não via, tipo essa coisa, tipo assim, nossa, eu Sim. quero ir no cinema, eu preciso ir ao cinema. No Então, cinema, ver no cinema. ver no cinema e criar isso nas pessoas. Eu até comentei com Sim. o Matheus, eu falei, amigo, eu não consegui achar aqui onde estou morando, assim, lugares bons depois de uma semana que o filme já estava no cinema. Eu tive que esperar um tempo, né? Assim, não foi Sim, muito eu tempo, também. mas assim, a hora que eu abri o site lá do Cinemark para ver, tava lotado. Eu ia em outra rede de cinema, tava lotado e tal. E daí eu acabei vendo para poder ver num lugar bom, que é do meio do cinema para cima, né? Nas Exato. cadeirinhas. Eu tive que ir num cinema 1 hora de casa, só para ter uma noção, né? Então, assim, eu gostei muito disso que a Odisseia fez. Assim, independente dos Uhum. pontos que não são legais ou os pontos que são maravilhosos, só de criar isso com uma história de 3 mil anos atrás, eu acho muito especial. Exato. Não, eu também gostei bastante disso. Eu acho que valorizou muito o filme, porque, gente, é um filme de cinema. Você vê na sua casa, infelizmente, Absoluto não vai cinema. ter o mesmo impacto. Não vai ter o mesmo impacto, Não vai. né? É, vai ser legal? Com certeza. Você vai curtir? Com certeza. Mas ter a experiência no cinema realmente é isso, né? E Netflix não vai conseguir alcançar isso nunca. Um beijo. Não vai conseguir mesmo, que aquele filme, com aquelas fotografias, né? Cruzes. Ai, não. Parece novelinha vertical, todo tempo. Bicheira. Não, Ai, tá não. Nossa, pavor. Pavore. Né? pavore. Mas vamos lá, então. Acho que o Vamos. primeiro ponto que eu tenho que falar é que eu gostei da estrutura narrativa do filme, porque gira em torno da questão da memória, né? Porque a gente já está no ponto que o Telêmaco já está mais velho, né? A Penélope está cansada de esperar, mas ela está Sim. esperando, guerreira, né? Inclusive, Anne Hathaway, para mim, foi o melhor papel do filme. Ela, ela é ela, né? Matt Damon também, não tem como falar, mas Uhum. Anne Hathaway, para mim, ela despertou coisas que fazia tempo que eu não via em tela. Mas, enfim. E girou em torno da questão da memória, né? Tanto da memória da Guerra de Troia, quanto depois o Odisseu tentando recobrar a memória, né? Que até então a Uhum. gente não sabe aonde ele está, o que aconteceu com ele, né? Quem não conhece a história está tentando entender por que que ele está ali velho, umas dunas ali, né? Enfim. Uhum. E gira em torno da memória. Eu gostei muito disso, porque a história da Odisseia, quando a gente trabalha hoje no presente, ela é completamente escrita em cima da memória, né? Escrita não, né? É trabalhada em cima da memória, É porque um quando a dos gente vai temas falar grandes, sobre né? os, quando a gente vai falar sobre os registros dessa época da Grécia, o que a gente tem é Homero, né? Então, muito se discute se a obra do Homero realmente é É. verídica, o quanto ela é verídica ou 100% fictícia, né? Qual que é a porcentagem ali de coisas que realmente As pessoas aconteceram.
discutem se ele existiu mesmo, ou se era uma escola de Sim, poetas, né, que escreveram a Odisseia e Ilíada e tudo mais. sim. Então é um negócio assim, bem aquela coisa do Sócrates, sabe, gente? Quando a gente fala, o Sócrates existiu, ou era uma escola de filósofos que criou a tradição e Uhum. tal. Então fica um pouco nesse estilo, mas que não muda muito o porquê das coisas, né? Porque na real o que a gente conta é Exato, a história em si, e a história em si é exato, definidora para o mundo ocidental. Então, exato. E é isso que eu queria chegar, porque independente de ter sido Homero, de Homero ter existido, de tudo isso ter acontecido ou não, criou-se memória em cima disso. E para o uhum, Ocidente isso foi muito importante, né? Para sim. como o Ocidente se constituiu hoje, essa memória da Grécia foi essencial, né? Trazer um ponto dentro disso, amigo, que eu vi hoje, até eu estava vendo hoje uma crítica que eu acho válida, mas ao mesmo tempo acho que fica difícil escapar disso também, porque o pessoal falou que o Nolan, ele criou um herói muito parecido com os heróis americanos, de tipo assim, Resgate do Soldado Ryan. Então, aquele cara que ele volta da guerra arrependido, com os traumas do que ele passou e fez, e quer fazer tudo diferente. Mas, assim, no fim das contas, gente, esse é o trauma do Ocidente. Não é uma coisa também Sim. só dos Estados Unidos, né? Então, tipo assim, eu sei que esse tema é muito forte nos filmes americanos e eu até escrevi isso no meu Instagram. Eu falei, gente, fui ver a Odisseia e amei. É um filme de Hollywood, americano. É, O cara, ele é é, inglês, né? O Nolan, ele é um diretor inglês. Mas, assim, é um filme, assim, europeu, né? Que, por consequência, é feito em Hollywood, feito nos Estados Unidos e vai contar... ocidental. É ocidental. Então, assim, eu não esperava nada revolucionário em relação àquilo, do que ele se propõe. Ah, mas então a gente não deve esperar cinemas revolucionários? Sim, a gente espera, mas aí a gente assiste outros filmes, né, para isso. E Exato. tem É, vários nem diretores tudo tem que. maravilhosos, né? Exato, Sei nem lá, vai tudo tem assistir, que você quer uma quebrar história épica, tabus. diferente, vai assistir lá o japonês, lá o Uran, né? Vai assistir esses Nossa, filmes assim sim, que daí, tipo, Kurosawa. Kurosawa e, enfim, vários outros. Então, assim, dentro do que a história se propôs, apesar de entender esse argumento, eu consigo ver além disso, que é o que o Matheus está falando. É um filme que fala de memória. É um filme que está ali tratando do que é a Odisseia em si, né? De que é o voltar para casa, mas ao mesmo tempo voltar para casa é voltar para si mesmo. Quem tem coragem de voltar para si mesmo, né? Porque também esse é o grande tema da Odisseia. Eu até falei, a gente fala às vezes, a gente estava numa conversa e fala, putz, foi uma Odisseia esse que eu passei. Por quê? Porque foi um desafio, a pessoa atravessou, passou por coisas e tal, lá, 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 lá. Então é tão definidor que Exatamente. até define a vida, vê a vida de uma maneira, essa história, Sim, sim. né? Né? E até vou fazer uma ponte assim, sair um pouco do filme, que uma querida cantora, banda inglesa, Florence and the Machine, quando lançou o álbum How Big, How Blue, How Beautiful, que fala sobre grandes temas, né? Tanto que o nome desse álbum é uma alusão a essas duas coisas grandes, belas e azuis que são o céu e o mar, né? Uhum. Ela lançou uma sequência de clipes que virou um filme chamado A Odisseia, né? Onde ela trabalha esses grandes temas, esse voltar para si mesmo. É um álbum de proporções épicas, né? Porque ela alcança tudo isso. E eu e a Clara, eu até comentei com a Clara, nossa, a Florence caberia super numa trilha Nossa, sonora dali, que ela sabe criar esses tons épicos e sim. que voltam Eu para acho que si a única mesmos. coisa que É a praia impediu dela. ele de chamar, tipo assim, uma cantora, um lance, era aquele negócio que ele fez, não sei se você chegou a ver isso, amigo, que ele recriou a trilha sonora com os instrumentos mais próximos da Grécia Antiga, você chegou a ver isso? Então, tipo, essa coisa Não, não da... vi, mas eu percebi Você ouvindo captou no isso. filme, né? Aham. Porque tem, tipo, Não, isso instrumentos da de Florence nem é corda. nem é uma crítica, é só uma ilusão minha aqui mesmo. Mas, É, que seria demais, né? total, eu percebi. É, seria, mas eu percebi muito isso, É bem, ouvindo mesmo. bem assim. Gente, esse filme vai rapar o Oscar desse ano que Vai. próximo aí que vai começar, porque não vai ter como, assim, não vai ficar coitado dos outros filmes. E ainda bem que o Agente Secreto, Ainda Estou Aqui, já ficou para os anos passados, porque Nossa. Nossa, esse aqui não ia ter esperança nenhuma. nenhuma. Mas, gente, Tá, vamos seguir. amor, Daí a gente. vamos seguir. Daí começa o filme, né? Tem a história do Telêmaco lá, tal, no castelo, ele tá esperando o pai dele voltar para casa e a mãe dele tá lá com aquele monte de cara querendo tomar o trono de Ítaca, né, do rei, porque o Odisseu foi para Troia e não voltou
Mas já se passaram mais de, sei lá, de 20 anos já, né? Porque ele ficou 10 na Guerra de Troia, mais 7 ele tá preso na ilha com a Calypso. Então, o filme começa aí, que é o que o Matheus falou, que ele gostou de como eles seguiram até, né, o poema nesse sentido de Uhum, começar com essa narrativa de... sim. Eu até vi uma professora, uma professora de literatura falando isso, que a Odisseia é tão assim, inovadora, porque lá no poema já faz essa coisa de começar com o tempo presente e depois voltar para o passado, sabe? Fazer, como que é o nome disso, gente? Fugiu a Sim. palavra. How to Get Away with Murder, né? É Eu tipo, não lembro o nome desse recapitular, recurso. é uma coisa, alguma coisa, recapitular e tal, as coisas. Então, isso é muito legal. Sim. É, e daí, você tem algum highlight do começo, alguma crítica, assim, do começo do filme Deixa e eu tal? ver. Não, acho que essa coisa da memória que eu quis destacar, né? Ah, não, uma coisa que eu quero destacar também, que já a gente já começa, e é uma coisa que vai seguir o filme inteiro, né? A Uhum. lei de Zeus. A lei de Zeus já começa, Nossa, que é onde a sim. Clara falou, que tem aquela galera pinhocada ali no palácio da. Eu ia falar Perséfone, da Penélope, né? Penélope. E por causa da lei de Zeus, né? Que é uma dos pilares morais ali da sociedade, da civilização daquele momento, né? E É. aí já vai começar a aparecer outro conceito que vai aparecer muito no filme, que é a palavra de civilização. Gente, eles falam muito civilização. Eles usam muito É, esse conceito de civilização, e é uma análise que eu quero fazer lá no final do filme, mas já estou anunciando aqui. aham. O pessoal pegou no pé em algumas coisas disso, né? Que eles falam, esse é o fim da Idade do Bronze, mas eles estão vivendo a Idade do Bronze, essa coisa Exato, de eu fiquei anacronismo. pensando, Isso aí foi uma foi um bola fora. Isso aí não dá anacronismo. pra passar pano. Isso aí não dá, Não, não dá, porque porque eu é falei, um gente, recurso de roteiro que não precisava, entendeu? Tipo, não. Não, e tipo assim, quem sabe que é a idade do bronze são os historiadores, tipo, que isso veio depois dessa é, datação, não faz sentido naquele é, momento, né? é. Aquilo ali eu fiquei meio também, né, mas Tipo, tudo bem. é aquelas Até coisas para dar a impacto e. utilização, até a utilização da palavra civilização, muito, eu Sim, fiquei um pouco assim é também. estranho. Mas Mas, depois no final eu entendi o porquê, né? sim. Eu entendi, eu fiz uma análise assim na minha cabeça, pode ser isso que o Noah pensou? Não sei, não importa. Na minha cabeça isso fez sentido no final, a É. utilização da, por que essa palavra foi utilizada? Porque tipo, gente, é uma palavra, eu acho, na minha cabeça assim, do jeito que ela foi utilizada, tem uma conotação totalmente moderna e pós-moderna, né? É o conceito de Sim, civilização, né? sim, sim, total. Daí, eu até esqueci de falar, na verdade, o filme começa com o Odisseu num campo, você lembra disso? Num campo, andando, assim, já acabado, né? E daí a gente tem a primeira aparição da Zendaya como Atena, e tem algumas pessoas que falam que Atena. não, que na verdade... Isso daí eu não gostei dessa interpretação, não. Que na verdade é coisa da cabeça dele. Pra mim, não, gente. Pra mim, ela tá aparecendo É pra ele. Atena. Ela tá Tá. aparecendo pra ele como... Só que uma versão como os deuses gregos aparecem, que é humanizada. Entendeu? Uhum. Então, quando lá na frente, agora já vai ter spoiler, né, gente? Só pra saber, assim, mas uma spoiler de uma história do filme, porque a história em si já é antiga. Esse recurso que eles escolhem de colocar ela como aquela mulher, né? Porque daí quando a gente vê a invasão de Troia, a gente vê que, na verdade, ele viu uma troiana sendo, né, morta violentamente, e daí aquela. Só que eles estavam destruindo o templo de Atena em Troia também, né? Tem Sim. isso. Daí ele dá uma decapitada lá que eu achei máximo essa cena. Achei Eu assim. achei babado. Ai, gente, Porque já era. performática, sim, mas assim, ficou boa essa cena, Sim, mas entendeu? foi Ficou. tudo, foi tudo. E Não, daí tem ele. várias cenas que são pura performance, mas ficaram boas, Gente, gente. é Kant, é só servir, entendeu? Só servir. Não precisa ter muito mais do que servir visualmente, entendeu? Exato. E daí o cara do exército dele decapita, né, a estátua de Atena, e daí ele vê ela, olha que para mim é isso, gente, eu interpreto dessa maneira. Ele vê Deus, uma deusa, no ser humano simples, que é aquele Sim, momento. E daí ele fala assim: Meu Deus, né? O que, que eu tô fazendo? O que, que tá acontecendo aqui? E daí ele sim, lembra sim, da esposa que deu
a medalhinha de Atena para ele antes dele ir embora, né, e tal. E daí aqui, aquela consciência que não deixa de ser a consciência dele também, mas o que ela fala para ele nesse começo, né? Ele fala assim: "Ah, cadê os deuses, não sei o quê". Daí ela fala assim: "Como assim, cadê? Olha o céu que você tá vendo. Olha os pássaros voando", né? Porque a gente sabe que os deuses gregos, eles também estão ligados à natureza em si, né? A Como eles natureza. controlam a natureza. Então, assim, é um momento bem bonito do filme. Assim, já começou com esse diálogo, Sim. aquilo já me prendeu. Eu falei: Aham. vai ser bom, Eu também vai ser gostei. Eu bom". gostei muito de como a Atena foi representada. E eu achei até legal, porque assim, é, usualmente, Atena, né, que a gente conhece, os mitos da deusa Atena, é a deusa da guerra e da sabedoria. Então, na maioria das representações que ela aparece, ela é sempre extremamente imponente, forte, armadura, Verdade. né? E ali no filme, gente, ela anda com um paninho. Aqui, ó, o filme inteiro, Paninho. ela só com um paninho branco. Acabou. E aí, isso já foi uma coisa que me atinou no começo do filme. Eu falei, tá, mas por que que ela tá assim? Por que que eles escolheram representar ela assim, né? Sim. Eu achei até legal isso que a Clara falou, de que naquele momento ele viu Deus no homem, né? E uma parte da questão da. E aí já volta para aquilo que eu tinha falado, que era um dos conceitos que eu achava importante que tinha sido anunciado no começo, da questão Aham. da lei de Zeus, né? Que você Sim. tem que receber todo mundo, tem que, como se fosse a sua família, Uhum. porque essa pessoa poderia ser um deus, né? Sim. Então, quer dizer, essa questão era muito importante para eles, era a base, um dos pilares da moral ali naquele momento, da civilização, e no final eles quebram isso 100%, né? Sim. Completamente. E aí, outra coisa que eu até esqueci de falar, que é um conceito também que surge no começo do filme e que a gente só vai entender lá no final, que é o povo do mar, né? Porque Sim. a Penélope tem que casar porque o povo do mar tá vindo. E ninguém fala quem é o povo do mar, quando que eles vão vir, quem, da onde que vão vir. Assim, é uma ameaça Um incógnita, medo que distante, fica ali. é um medo que fica pairando ali, o povo do mar vai vir, o povo do mar vai vir, e até agora ele não vem. Mas é uma preocupação. Sim. E aí, naquele final, que é quando o Odisseu tá conversando com a Penélope, que ela ainda não sabe que é o Odisseu, que ele tá narrando ali as memórias da Guerra de Troia, e que a gente vê essa cena que a Clara falou, né, da Atena em Uhum. um corpo humano sendo decapitada, a estátua perdendo a cabeça, que é um flash que ele tinha tido no começo do filme, mas que ele não tinha entendido ainda esse flash da estátua perdendo a cabeça. Ali a Penélope entendeu que eles próprios eram o povo do mar. Eles eram a ameaça dele mesmo, quase uma ode a Hobbes, né? O homem é o É, lobo do homem. sim. Foi quase um ar de plot twist ali, né? Naquela cena de que, tipo assim, eles eram a grande ameaça para a civilização. Tipo, a grande ameaça da civilização É, é a eram os própria próprios civilização. desejos, é a própria civilização, né? Do que Que chama de eles romperam. civilização, né? E aí por isso que eu entendi a quantidade de termos de civilização que apareceu no filme, o porquê que a Uhum. Atena também foi representada com o seu paninho, né? Porque ali, tipo assim, quando a gente fala na deusa Atena, a gente fala desse um dos grandes símbolos da Grécia, né? Porque a Sim. Grécia antiga é o nascimento da filosofia, da sabedoria, O da berço da civilização. civilização, berço da Grécia e civilização. Roma. Exato, né? E Atenas é uma das deusas que representa tudo isso, esses Sim. conceitos, né? Até porque uma É das a cidades, capital da Grécia até hoje, né? né, leva o nome da guerreira, da deusa guerreira. Então, assim, eu acho que ela foi representada assim justamente para mostrar essa fragilidade da civilização, tipo, desse Eu ponto, gostei sabe? disso, porque eu vi também, Também. agora fazendo esse balanço, muitas pessoas criticaram como que os deuses ou as figuras místicas aparecem no filme, os monstros e tudo mais, porque o Nolan tem um cinema realista, né? Isso é verdade. Ele fez isso com Batman, ele fez isso com todos os filmes dele. Mas eu acho que não atrapalhou na Odisseia, porque eu acho que o que é fantástico, então é grandioso.
E, por exemplo, a Atena não atrapalhou ela não chegar de armadura dourada, vestido branco, sabe? Porque é justamente isso que o Matheus está falando. Isso foi como ele conseguiu contar a história, escolheu contar a história. Então, ao invés de ficar em grandiosidade, foi na simplicidade dos deuses, né? Que é a simplicidade da natureza, que é simplesmente que não necessita de nada. Simplesmente é. Sim. Só que o que necessita de coisas é a gente, né? O homem. O homem que Uhum. necessita dessas coisas, às vezes, de grandiosidade, que tá ligado com isso de civilização, de se achar grandioso, de se achar mais, né? Porque o próprio Odisseu, gente, quando ele chega, agora pra gente dar continuidade na sequência, a primeira parada da Odisseia, depois da Guerra de Troia, né? Depois é naquela ilha onde tem o gigante, né? Onde tem o Ciclope, Polifemo. Uhum. Polifemo. Então, o próprio jeito que eles chegam ali, eles não chegam ali pedindo licença. Eles mesmos não fazem o que a lei de Zeus espera, entendeu? Uhum. Eles mesmos, todos os lugares que eles chegam, eles desrespeitam o lugar. Se a gente parar pra pensar. Sim. No Polifemo, na Ilha dos Gigantes lá, que eu esqueci o nome deles, Os na ilha, lestrigões. os Lestrisgos, isso, e depois na ilha que eles comem, eles fazem um churrasco, também onde eles encontram a Circe. Então, assim, como que é essa civilização, no fim das contas? É uma civilização incivilizada, porque não tá nem Sim. conseguindo reconhecer quem está à volta deles e tal. Então, essa maneira de retratar o fantástico, os deuses, os monstros e tudo no filme, não me atrapalhou, assim, entendeu? Dentro da proposta do filme. Inclusive, achei legal para o que ele vai contar a respeito disso. Nossa, eu também gostei bastante. Nossa, eu amei o Polifemo. As cenas do Polifemo, Nossa, gente, ficaram para muito mim é uma das boas. melhores sequências. A hora que ele fecha a porta da Nossa, caverna, eu fiquei assim, meu começa a Deus! rondar. E a trilha sonora, gente, torando. Nossa, não, pra mim. Torando. E eu gostei muito do aspecto dele. Nossa, o rosto retorcido. Tipo A gente assim, sempre espera que o olho vai ser assim, né? O olho dele assim, nessa direção, estranhíssimo, é. estranhíssimo. Gente, amei, 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 amei. Pra mim, o Polifemo foi um dos grandes pontos do filme. Achei super legal essa cena. Achei terror ali. Conseguiu criar uma Terror. atmosfera bem de horror, de pavor, porque é o primeiro ponto de grande e fantástico que a gente tem, né? Sim, E é legal que logo exatamente. no começo do filme fala, né, que é uma terra onde a magia existe, né? É uma das Sim, primeiras frases do filme, assim. Então a gente já anuncia isso pra gente e ali aparece já. É muito legal essa cena, gente. Muito legal. muito, muito legal. Essa tensão que vai criando, meu Deus, agora o que ele vai comer? Como que eles vão sair dali? É um ciclope gigante, não tem Sim. escapatória, né? E o pessoal, eu vi Sim. também gente falando, porque na obra original ele conversa com Odisseu e tal, e tal, tal, tal. Mas, gente, pra mim isso tudo não fez falta. Não fez. Até eu acho que teve até um mini diálogo ali que eles Teve conseguiram deletar essa parte, que eles falam, ele consegue falar, pela hora que ele tá chorando, depois isso, que eles ferem o olho dele, ele tá chorando, aí eles falam, ele é filho de Poseidon, não sei o que ele consegue falar. A gente deveria usar a razão com ele. Aí ele fala, já é tarde demais. nossa, Então, tipo sabe o que me assim, lembrou essa cena? Vai ser uma comparação esdrúxula, tá? Mas é, me lembrou a cena do trasgo do Harry Potter. do... Do Eles têm que sair correndo, sabe? Eu me lembrei crianças, tipo assim, daquela Uhum, sensação, sabe? De seres sim. mitológicos gigantes, enfim. Sim. E eu gostei até que não teve essa cena, porque quando eles entraram na caverna, Uhum. eu já sabia, né? Polifemo, e tem essa cena que eles conversam, né, na história lá, com o Polifemo, do negócio do ninguém. Eles ficam, ninguém tá aqui, o Polifemo fica É, confuso. O Odisseu sempre foi esperto, né? A característica maior dele é a esperteza. sim. E ele fica lá com o joguinho do ninguém, e eles conseguem tapear o Polifemo. E mas eu acho que conseguiram trazer um negócio tão legal pro Polifemo de horror, A porque eu gente acho que sente dó precisava dele no anunciar o final, né? horror. Dó Sim, não, assim, mas porque a gente consegue até se identificar mais com aquele personagem. Tipo assim, cara, ele só tava ali na dele e os caras que foram encher o saco, entendeu? E daí o Odisseu, quando ele é, dá aquela flechada final,
né? Que já tinha queimado o olho dele, já tinha tudo, não sei o quê. E daí que ele se revolta, né? Daí ele sai correndo no morro atrás deles e tal, não sei o quê. Daí você fica assim, gente, pra quê? E daí, de novo, é o Pra filme quê? mostrando. Pra quê? É, o filme mostrando que, tipo, gente, os civilizados é o ser humano, é essa civilização, entendeu? Sim, Né? Eles que estão incomodando, eles que estão querendo dominar o indominável. Daí a maldição do exato. Odisseu tá feita, né, gente? Porque daí é por conta disso que É. Poseidon vai ficar revolto. Que daí é mais Aham. legal ainda, porque, gente, outra coisa, não precisava o Poseidon descer lá e falar assim, estou revoltado com Odisseu, Não, ele é o entendeu? mar. Ele é o mar, e o mar tá muito revolto no filme. Sim. É só Não, e é isso, legal, é agora simples só. assim. E tipo assim, gente, né, eu perdi a palavra, mas tipo assim, essa característica humana de desrespeito deles é tão escancarada porque o Polifemo é literalmente filho de Poseidon. Ele tá muito mais próximo dos deuses do que aqueles réis mortais ali. E eles se Sim. sentem no direito, né? Uhum. Enfim, só queria trazer isso porque eu acho que essa cena do Polifemo, esse pequeno arco ali da ilha do Polifemo, foi muito importante para toda a Odisseia, para toda a viagem Foi. deles, porque ali já estava estipulando os pilares de tudo que eles iam fazer, né? Que eles iam se respeitar todos os lugares que eles iam passar, que eles iam se sentir no direito em todos os momentos e que eles iam, né, fazer o que tivesse que ser feito para voltar. Sim. Daí a segunda parada do Odisseu e sua galera qual que é a segunda parada mesmo? É os É na gigantes, né? Circe. Ah, é o gigante, são os lestrigões, é verdade. E daí ele ainda tá, né, gente? Tá lá com a. Eu não acho que é um navio aquilo, né? Tá mais pra uma São três embarcação, né? barcos ali. É, Enfim, mas ela tá em 300 embarcações, a do Odisseu tá lá ainda e tal, né? Só que eles chegam numa outra ilha, estão precisando de comida e tal, né? Daí eles chegam naquela ilha estranha, que parece inabitável, né? Daí eles chegam lá, pá, e daí tem uma criancinha. Nossa, essa criancinha, nossa, é insuportável, né? Aquele grito que ele dá. sim. Nossa! E Foi daí ele para fala, ah, não sei o incomodar quê, mesmo. viemos em paz, mas é tarde demais, né? Tarde demais pra vir em paz. Daí a criança Exato. dá um berro e daí vem E os aí vem a gigantes. família. Tum! Daí Gente, o vem e não quer papo. exército. Eu até demorei para entender quem eram, porque eu não lembrava. Eu falei, gente, quem que é essa galera? Porque os Porque estrigões na história eles são mais monstruosos. então, essa coisa do realismo, né, que ele escolheu e tal, tá nisso Eu também. gostei. É, ficou legal. O pessoal reclamava, falou, ah, eles estão mais medieval, tá? Gente, Whatever. whatever, tipo, é um filme que tem, assim, gigantes, entendeu? Tem escolhas do design que vai ser diferente do tempo histórico que tá. E olha que Claro. vocês estão assistindo dois historiadores falando. Tipo, Exato. eu lembro uma aula de um professor nosso da faculdade, acho que era até o Luiz Felipe. Não sei se o Luiz Felipe vai ver isso um dia, mas ele vai ver. Enfim, Um beijo. ele falou isso, ele falou assim, é muito chato as pessoas que ficam vendo filme com essa coisa de tipo assim, ah, porque tá fora. Gente, é um filme, é outra obra, é outra É coisa. outra Assim, claro coisa. que tem coisas que, tipo, essa coisa que a gente falou lá da Idade do Bronze e tal, fica estranho porque fica estranho no texto, né? É, porque foge da verossimilhança e cria É, uma agora, coisa, assim, cria uma escolhas de estranheza. design, como que os monstros vão ser, como que a armadura vai ser, isso daí não precisa ter um compromisso como que era, né? Exato, que não atrapalha em nada na narrativa, É né? isso, não atrapalha a narrativa, né? Muito pelo contrário, é uma E escolha ficou de super legal, design gente. que é bonito, que vai ficar massa. Então, pronto, acabou. Sim, E, e daí eles saem correndo, né? Porque eles vão ver que não tem como. não tem como. Não tancam. E daí o Odisseu perde, né? É nesse momento que ele perde duas embarcações já? É, né? Porque daí os caras destroem. É a maior perda. Eu acho que é o momento de maior perda de pessoal é nessa ilha, porque de três só sobrou uma embarcação. Que é a embarcação do Odisseu, junto com que é aquele É, amigo dele, né? Que eu esqueci o nome do ator, que tá ali mais braço também. direito dele e tal. Que tá puto Uhum. com ele, mas assim, Tem que respeitar, tem que aceitar.
Tem que respeitar, aceitar. É. Então, assim, daí depois disso, tá, beleza, eles saem lá. Gente, essa cena parece. Sabe o que eu fiquei pensando, amigo? Essa coisa, as sequências do filme, eu nem senti as horas. Porque parece videogame, sabe? Quando você tá andando, e aí de Sim. repente você cai num lugar, você Tum, fica. tum. Daí depois você sai, fala, ufa! Daí depois, ai meu Deus, o mar começa a ficar revolta de novo e aquela trilha sonora. Nossa, é tudo. E você fala, Nossa. meu Deus. Daí ele vai pra Circe, né? Vai pra Circe. Conta aí a Nossa, Circe. gente, a Circe é muito legal. Porque, assim, nesse momento tem um pequeno motim que eles estão revoltados com o Odisseu, que o Odisseu tá levando ele pros perigos. Só que, tipo assim, só tem perigo, não tem pra onde ir, né? Enfim, eles estão no mar dos Eles monstros culpam o ali. Odisseu pelo que aconteceu lá com o gigante lá atrás também, né? Então eles acham que os É, deuses estão revoltados e tal. Com o Odisseu é, então mesmo, por mas causa do assim, Poseidon e tal. Mas é isso, gente. Tem que aceitar. E o Odisseu é esperto, mas enfim. E aí eles têm uma pequena divergência, porque eles vêem uma casinha ali com uma fumaça no topo de uma colina, e o Odisseu acha melhor não, para eles pegarem outras coisas, e a galera fala para eles irem, e aí vai a galera, e o Odisseu vai sozinho para baixo, caçar, pegar mantimentos. E aí eles já vão entrando na casa da Circe, até então a gente não sabe que é a Circe, né? Mas, enfim. E é legal que no caminho eles vão vendo vários animais, assim, um leão, eu fiquei um falando, gente, o que esses tigre, animais estão fazendo ali? Eu não, uma eu esqueci, pantera. sabe, de tudo assim. Eu falei, ah, é a Circe agora. Né? Mas aí foi. E eles invadiram a casa dela, assim, entraram já. E ela recebeu eles, né? A Lady Zeus, não sei o que, começou a dar comida, fez ali um jantarzão para eles. Ah, deixem suas armas ali fora. E aí Eles eles até deixaram as fomearam. armas, né? Eles deixaram as armas, mas eles viram que tinha um monte de armas também, mas eles deixaram mesmo assim, porque eles estavam passando fome. E foram. Aí, enquanto Odisseu caçava ali um cervo, eles estavam lá no jantar, até que o Odisseu consegue matar o cervo. Quando o cervo morre, eles viram um humano. Aí o Odisseu entendeu as Opa! coisas e saiu correndo para buscar a galera dele. Só que nesse momento já estava feito, né? A galera estava ali comendo assim vigorosamente. E sabe o que que eu lembrei? Viagem de Chihiro. A Nossa, cena sim! inicia, uma das cenas primeiras, quando os pais da Chihiro entram no restaurante sem pedir licença e começam a comer a comida e não conseguem parar e viram porcos. E aí, nesse momento, a Cissa começa a falar sobre essa questão da barbaridade, dos instintos do homem, que não sei o que, e nesse momento ela vai transformando eles em Nossa! porcos. Essa cena é muito legal, que ela vai Gente, eu descobri moldando que eles mais assim. uma descoberta que não é CGI aquela cena, é só acho que bonecos e jogo de câmera. Nossa, e ficou incrível essa Não, cena. e o grotesco Incrível. dessa cena, assim, é. Você fica assim, meu Deus, que horror, sabe? Mas assim, não que isso Sim, seja era ruim, é tipo, é bom por causa do efeito dela. total, porque a gente sabia que ela ia transformar eles em porcos, só que, gente, ela mesmo com as próprias mãos. Ela mexendo e mexendo na costa e fala, meu Deus, onde que E vai dar? bota a mão na garganta da pessoa e vai a orelha e puxa o nariz. E aí tudo virou porco. Quando o Odisseu chega, já tem um chiqueirinho ali com os Um porcos. chiqueiro. E os porcos tudo uriçado atrás dele. E ela já chama, ah, pega um porco aí pra gente fazer um jantar, pode entrar, Lady Zeus, né? Pode Uhum. entrar. E aí eu começo a conversar com ele, só que o Odisseu já tá esperto, Já tá ressabiado. já tá ressabiado. E aí ele ameaça uma gralha que tem ali, né? Que tá gritando, É. que na verdade é a irmã da Circe. Até eu não lembrava disso, dessa questão da irmã, que é a irmã dela, e aí ele ameaça matar, ela fica tipo. Ele pega a gralha aí como refém e eles conseguem negociar para ela transformar eles de volta a humanos. É legal que o feitiço, né? Ela fala volte Disguise, ele fala. para O suas seu. máscaras, para os seus É, tipo, o disfarces. seu disfarce, isso, essa é a tradução, disfarce. Volte para os seus disfarces, tipo assim, como se a forma humana fosse o disfarce. Ali eles estavam na forma É, nossa, isso é original. genial, isso é genial. E Ela assim, não fala do volte que para a sua é. forma original, ela fala volte para os seus disfarces.
Gente, bafo. Bafo, bafo, bafo. E daí o Odisseu, do jeito que ele é, né? Esperto, como o Matheus falou, ele percebe isso e tal. Só que daí tem um momento que. É esse momento que só fica ele e ela na mesa, que daí ela vai contar pra ele, assim, Uhum. o que ele tem que fazer, né? Conta aí, que eu não lembro Isso, direito esse isso. diálogo. É, é, eles começam a conversar e todo mundo sai, toda a galera dele sai, e aí eles começam a conversar e ela começa esse momento dela de tem um nome pra isso, né? É a pessoa que vai anunciar a jornada pro herói. Ela É, começa a falar o que ele tem que fazer, né? Você vai passar em tal lugar, você vai falar com tal pessoa, pegar tal informação, vai fazer isso, tem que seguir tal caminho. Ela dá instruções ali pra ela, ele. como ela é uma bruxa e tal, né? Ela fica nessa posição ali dele de tipo assim, não mentor, mas assim, ela que vai dar, tipo, os caminhos, né? Vai dar o fio do novelo para Sim. ele poder sair do labirinto, praticamente. Então, ela Uhum, fica nessa figura, exato. assim. E até a galera queria matar ela, e aí ele fala assim, mas quem que deu poder pra ela? Foram os deuses. Deixa ela aí. E aí eles vão. É, ele teve uma visão assim já é que ele já tá ali, a gente já tá mais ou menos no meio da jornada, né, gente? Então, assim, ele já tá É. percebendo, já tá mudando um pouco a visão dele também. E, e é muito interessante que nesse momento ela também fala para ele: você vai ser o único sobrevivente dessa jornada, Ela fala, ela dá a cartada ali, né? né? E daí ele Ela dá a recebe cartada. aquilo, já sabe, e daí a próxima parada é o submundo, né? Ela fala, você tem que ir lá pro Hades pra falar com tal pessoa É. e para se comunicar com os mortos, né? E aí Eu ele amei, fala com o. amigo. Oi? Não entendi. Eu amei essa sequência do submundo. Nossa, foi muito legal. Foi muito legal. Nossa, eu Vai, amei! conte pra gente dos Gente, submundos. então, o que eu acho legal desse filme é que, assim, mesmo que você não seja versado e tal, e é até legal, não, às vezes, ir assistir o filme sem saber o que, que é, porque você vai descobrindo no meio do caminho. Então, você vai ver que eles vão chegar num lugar que tá escuro, um lugar estranho, né? Umas névoas, tudo escuro, escuro, névoas tal. E daí começa a surgir dessa praia escura e névoas, começa a surgir tipo uns espíritos, assim, só que uns espíritos assim, vestidos de preto e tal, lá, começa a surgir e tal, não sei o quê. Só que daí a Circe ensinou pro Odisseu como é que ia ser o ritual dele para convocar Uhum. esse, como se fosse oráculo, tem um nome, né, no poema lá, o É, desse tem, mas eu desse também cara que é não tô me cego, recordando. esqueci agora também. Que ele que meio que conduz ali esse oráculo. E daí me lembrou várias coisas de cultura, né, da Grécia Antiga, teatro grego antigo, essa coisa de falar com Uhum, oráculo. Vários heróis, eles falam com oráculo, né? uhum. E daí ele faz o ritual, né, que é uma coisa bem assim, dos tempos antigos mesmo, essa coisa de matar o animal, pro sangue daquele carneiro Sangue. e tal, O pessoal que fica abominando as culturas africanas com rituais, sabem que o berço da civilização fazia rituais. Então, assim, Exato. Gente, o Ocidente faz ritual com animais desde sempre. não é uma coisa da África e da Ásia, né? Isso eu achei interessante. Isso até me veio no filme. Eu falei, aí, ó, o pessoal fica criticando, olha aí, ó, os rituais Aí, ó. do berço da civilização. É, E daí ele faz exatamente. esses rituais com sangue lá do carneiro e tal, e daí abre, tipo, uma. Parece uma penseira, né? Uma penseira do Dumbledore lá, Nossa, tipo, total. e daí Ali uns, é um escudo que eles viram assim de cabeça para baixo e fica ali uma pocinha de sangue. E os uma espíritos vêm para pocinha. beber e falar. Isso, daí vem os espíritos para beber e falar. Daí o primeiro que aparece é Sinon. o Sinon, que ele fala, né? Pô, você me deixou pra morrer e tal, não sei o quê. E eles vão falando, né? Daí aparece o Agamenon, Agamenon. que também fala da guerra de Troia e tal. E daí depois do Agamenon aparece mais alguém, não lembro, pra falar especificamente. Não, Agamenon que dá a direção final. O Agamenon fala para ele sobre para quando ele voltar humilde, ele voltar se escondendo, para ele não voltar com as Ah, glórias de um líder. isso, que era importante, porque ele voltou daquela maneira e não deu certo, né? Depois, mais pra Ele frente, a gente vai morreu, descobrir mas que vai assim. ter um comeback lá da Guerra de Troia e a Uhum, gente vai descobrir o que aconteceu, né? Assim, quem não sabia da sim. Guerra de Troia.
Mas daí, depois que o Agamenon fala pra ele as direções e fala dessa essa moral da história, né, que é tipo assim, volta na miúda porque não teve nada de grandioso que a gente fez em Troia. E ele já tá todo Exato. acabado, né? É interessante porque nesse momento, falando aqui agora um pouquinho do Agamenon, ele é o Darth Vader do filme, né? Então sempre que ele Nossa, aparece, ele tá grandioso. E, gente, mais uma coisa que eu achei total. demais: design. Gente, Eu parabéns. Eu adorei. quero dar o Oscar pro design de figurino, porque assim, Sim. não Aham. importa se a máscara da Agamenon não existia daquela maneira na Grécia Antiga. É demais o figurino dele, porque só Gente, ele fala por ele. exato. O figurino conta toda a história do Agamenon. Gente, foi aí nessa parte que eu falei no começo do nosso vídeo, que não tinha gostado de umas fotos que eu tinha visto antes, e com o Agamenon, pra mim ficou claro que estava impecável. É. Gente, tem uma Tirou a cena vibe do novela Agamenon da que é com. Record, né? Nossa, gente, e assim, a armadura do Agamenon é diferente de todos, tá? Uma armadura bem obscura, não Preto. aparece o Essa rosto escolha de dele em cor também é nenhuma demais, cena. porque só ele tem Tudo, armadura tudo que ele. preta, então ele sempre se É, destaca nas cenas. e tem uma cena deles, mas eu acho que não é nesse momento que mostra, é depois, quando ele tá contando da Guerra de Troia, que é quando eles entram, conseguem abrir os portões, e aí vem o exército, e o Agamenon Nossa, entra. Tem um take dele, gente, do Agamenon assim, ó, de lado, e aí mostra o elmo certinho, assim, com as sombras e o fundo com aquela luz de fogo. Gente, nossa. aquela cena ali, aquele take, pra mim ficou impecável, impecável. Nossa, Aquele parabéns. take também impactante, a hora que eles estão lá na Guerra de Troia e tal, e daí eles estão fazendo tudo aquilo para abrir os portões, né, no fim das contas, porque era para isso que eles entraram lá, para pegar. Tem o elemento de surpresa do cavalo de Troia e tal, e daí eles poderem abrir o portão, poder abrir Portão. o portão da cidade. A hora que eles abrem, tá todo o exército, tipo, um monte de homem, e daí ele tá lá parado assim, bum. A hora que eu tava assistindo, eu falei, gente, é muito o Darth Vader do primeiro filme, porque o primeiro filme, o Darth Vader ele não fala também quase. Claro que o Agamenon não tem uma fala assim, né? Tem um diálogo, eu acho, ali despedindo deles. A hora que eles ganham a guerra, e daí cada um segue pro navio, eu acho que tem um diálogo só, que daí o Odisseu Mas ajoelha. é. Mas assim, é tipo Aham. só um olho no olho e tal. Segundos. É, E daí me lembrou muito essa coisa imponente do design de figurino falar pela personagem de uma maneira assim que eu total. só tinha visto assim, de tão impactante quanto Darth Vader em Star Wars. Então, por isso que, assim, a pessoa que criou isso, gente, assim, Parabéns. deem todos os prêmios para ela. Impecável. Impecável, impecável. Impecável. Impecável, impecável, impecável. E Foi daí, demais, gente. Depois do demais. Agamenon, eles E vão daí, pra calma aí, só antes de falar para onde eles vão, e Sereias. daí eles saem de lá fugido, né? Porque daí todos aqueles espíritos, eles querem ir atrás do Odisseu, porque tá todo mundo revoltado também que morreu na Guerra de Troia, todo o exército do Sim. Odisseu, né, que ficou para trás. Então daí ele sai correndo e daí o canto da sereia. Aí eles vão pra passar pelas sereias, né? Que o galera coloca cera no ouvido. E o Odisseu, ele tem um estrelismo nesse momento, que ele fala assim: Eu quero escutar as sereias. Aí o cara fala: Não, mas ninguém que escutou sobreviveu. Não, mas eu vou, né? É o momento dele, assim, de estrelismo. Performático. Performa. Aí a galera prende ele no mastro, né, principal da embarcação, ele fica lá selado, todo mundo, né, todos os trabalhadores fazendo o trabalho braçal e ele lá paradão. Mas enfim, Sim. todo mundo lá com a cera de ouvido, a cera no ouvido, né, para não escutar o canto das sereias. E elas aparecem, né, distantes assim, nevoadas, bem místicas, bem, Então, né? isso que eu ia falar, as sereias, elas aparecem com cauda de sereia ou elas aparecem só umas mulheres, assim? Então, eu não lembro de ter visto cauda. Porque é isso que eu Não pensei, sei elas se eu aparecem umas mulheres, assim, nuas, tal, mas meio navoada, em nenhum momento eu vi, tipo assim, uma cauda de é, sereia, sabe? eu não lembro, de verdade. Pode ter que tenha e eu não tenha percebido. Sim, mas eu não lembro de ter visto caldo de sereia, não. Eu até estava bem curioso para como que eles iam representar as sereias, né? Eu gostaria que tivesse um pouco mais de imagem das sereias, porque Uhum. eu acho que ia ser legal. E eu até queria retomar essa parte do diálogo dele, quando ele começa a descrever o canto das sereias, porque eu acho que tem alguma coisa que a gente pode tirar dali.
Ele fala muito Uhum. sobre a questão dos desejos, né? Sim. Mas eu não lembro certinho, eu vou ter que Ele fala retomar isso que, depois. se eu não me engano, ele fala que o canto da sereia é você desejar tudo aquilo que você nunca imaginou que você desejaria ou que você não pode ter. Então é aquele desejo assim que sem limites, sabe? Assim, por isso que o cara Sim, ele se joga no mar e vai atrás daquilo e tal, porque não é. tá dentro do racional, né? É. E a gente vê o Odisseu esperneando no mastro. Nossa, É, ele quase essa cena é bem convulsionando ali. impactante. Também tem É, engenharia de som, design de som, tudo assim impecável, porque tem a cena muito que eles vão legal. mostrando, eles vão colocando o negócio no ouvido, né? E daí, a hora que o último cara coloca, e daí o som faz. Dá uma abafada no Fica som. abafadíssimo aquele E daí som, começa né? a trilha das sereias tal, e daí o Odisseu gritando, 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 e daí eles passam. Passam. E aí depois é Caríbides e Sila, né? Eles têm que escolher, o Odisseu tem que escolher, o Odisseu só sabia quais eram os perigos, são dois monstros, né? São duas criaturas monstruosas. Caríbides é um redemoinho eterno que suga tudo e devora tudo que passa. E a Sila é um monstro que fica no, na colina, que tem seis protuberâncias, seis tentáculos, seis cabeças, né? Uhum. E aí o Agamenon fala, ó, eu não lembro se é eu acho que é o cego que fala, né? Você vai passar por Caríbes e É, Sila, você tem que escolher um caminho, né? Caríbides, todo mundo vai morrer. Sila, só seis vão morrer. Uma coisa, um dilema do é, trem, né? Ele lançou um sim. dilema do trem ali pra ele, sabe? Tipo Uhum. assim, você vai tentar salvar todo mundo num caminho que quase todo mundo vai morrer, ou você vai escolher um caminho que só seis vão morrer, né? E aí ele joga um jogo ali, porque ele não fala isso pra tripulação, Ele não ele fala, fala. ah, vamos passar pelo redemoinho. Aí todo mundo, não, não, não. Ele, vamos passar pelo redemoinho. Aí todo mundo, não, 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 não. E aí eles vão pelo outro caminho. Só que eles não sabiam que tinha a Scylla lá em cima. E aí vem ela pegando seis, tum, 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 levando, levando, levou seis. E aí eles ficam de boa. Aí eles começam, o braço direito dele começa a cruzar, você sabia? E o Odisseu fala, sim, mas aqui Uhum. só seis. Lá ia ser todo mundo. E aí eles Exato. falam sobre essa questão da responsabilidade nesse momento, né? Tipo, eu achei legal essa pequena conversa sobre, tipo, as responsabilidades, as consequências, né? A escolha. E vai ser algo que a escolha, porque vai começar a essa questão vai começar a aparecer mais a partir daqui, né? Sim. E daí depois, que é uma cena também muito legal essa, e daí depois eles já seguem pra Ilha da Calypso já? Que daí é o momento que eles comem aquele Não, churrasco do Deus Sol, ou, isso é não, antes? aquela não é a ilha da Calypso, é outra ilha, aquela é a ilha do Apolo, né? Onde tem o Ah, rebanho do tá. Apolo. Então eles vão E pra essa assim, ilha aí. é uma ilha de boa, né? Eles chegam lá tranquilos, não tem mais nada, só tem um rebanhozinho lá. E a ordem era que eles iam passar ali, eles iam passar por essa ilha, mas eles não poderiam comer nenhum, nenhum animalzinho do rebanho do Deus do Sol, Apolo, né? E Uhum. o Odisseu fala: a gente não vai para a ilha. Aí o cara fala: não, a gente precisa pegar mantimento, a gente não vai comer o rebanho, a gente vai comer fruta, comer coisinhas assim, tá de boa. Aí o Odisseu fala: então vamos para lá. Dito e feito. Foi bem isso. E eles vão, só que quando eles vão, gente, eles não conseguem mais sair, porque é um vento eterno em direção à É, ilha, para dentro da ilha, que empurra as embarcações para direção à ilha. Então as embarcações não conseguem mais sair. E na sim. ilha não tem nada, só tem graminha e o rebanho. Não tem nada que eles podem comer, né? Uhum. E aí ficam ali dias até que a galera come o rebanho, né? Eles fazem um churrascão lá numa noite, o Odisseu vê e o É muito Odisseu engraçada fala. essa cena. Engraçada assim, né? Cômica, porque ele tá lá deitado, daí ele começa a ouvir o barulho, né? Do coisa, daí ele chega lá, tá Uhum. todos os caras assim, tipo, porco mesmo, de novo, assim, tipo, selvagem lá comendo e não aguentaram o desejo, né?
Uhum. E daí ele fala, ferrou, Mas ferrou, vocês vão morrer. Aí eles falam, não, a gente prefere morrer assim do que de fome. Aí, de tipo, fome. o que a Cici falou ali concretizou naquele momento, né? Todo mundo ali que comeu ia morrer. E aí, na hora que eles comem, o vento para. Aí eles conseguem sair. Ah, agora que é a hora de sair. Vamos, 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 vamos. Aham. Só que daí, meu filho, nesse momento, vem só a tempestade no Nossa. oceano. Esse é o momento que todo mundo quase ficou surda nessa sequência. Sim, sim. Nossa, o som torando. E nesse momento eu dei uma risada no cinema, por quê? Porque eu lembrei do clipe das Destiny Child, de Survivor, que tem a cena que elas estão assim, né? É a parte Aham. da Michelle ainda. Mas enfim, essa cena é a que vai traçar o destino Daí eles final estão de lá, todo aquela mundo. cena, né, gente? Daí tem um náufrago, obviamente, eles morrem, daí quem sobra com os restos da embarcação é o Não, é Odisseu, legal que a embarcação, ela ela separa. racha. Fica só o Odisseu e todo mundo do outro lado. Uhum, O Odisseu fica sozinho numa parte da embarcação. E aí ele vai naufragar e vai parar lá na ilha da Calypso. isso. E daí ela vai catar ele ali e ficar com ele 7 anos até que os deuses falem que ele tem que voltar. Né? Que inclusive é até Uhum. assim que começa a história lá, tipo, os deuses ordenaram que está na hora de Odisseu voltar para De casa e lembrar, tal. É, dele de lembrar. lembrar. A Atena fala, você tem que lembrar. E aí ele fala pra Calypso, né, que a Atena mandou ele lembrar. Então vamos falar da Calypso, amigo. Não gostei do figurino dela. Também não. Nossa, gente, eu não acredito que. Daí eu vou tirar, vou ter que concordar com as pessoas que falam que o Nolan realmente é ruim de escrever personagem feminina. Porque até agora ele Gente, tava indo aquelas bem. redes Aí de chegou na Calypso, peixe. Não, o eu que que é aquelas achei, redes de peixe? eu achei ela muito minguada e Eu também achei. muito. Tipo assim, a gente sabe, gente, a Charlize Theron, ela faz filme de ação, assim, que ela é badass, entendeu? Então, tipo assim, Exato, ela é. a gente sabe que ela poderia fazer uma deusa a mais, assim, sabe? E daí ela fica aquela pessoa, ai, Odisseus, Exato, eu ainda não ai, entendi o porquê a Calypso tá tão. minguada. É, Eu não tem uma gostei outra dessa. palavra Foi a que única coisa ficou. do filme que eu posso falar assim que eu não gostei. Tipo, é É. E toda. eu fiquei Eu, meio triste, porque eu gosto muito da Charlize Theron e eu fiquei eu esperando. também. Ela é uma atriz. É isso que eu tô falando. Tipo, ela é uma atriz desses filmes de ação, de tipo, filme às vezes de suspense, sabe? E daí ela. Sim. Pô, colocar ela numa rede de pesca, gente. Quem pensou naquele figurino? Colocar ela numa rede de Então, gente, pesca, isso ali foi sabe? triste. Destoou de todo o filme, destoou de todo o filme. Aquilo Isso, parece roupa que foi comprada em festa fantasia. gente, ficou estereótipo. Gente, ficou horroroso, horroroso. Ficou muito E o pior, bicheira. ficou bicheira, tem umas preguinhas de coisa de pesca na roupa dela, não é só. Gente, calma aí. Eu vou até Gente, pesquisar pra eu não. ficar com raiva. Nossa, Sim, agora eu tô entendeu? E rindo, mas, daí, gente, nem o cabelo solto deixaram dela numa cena. Ela fica com o cabelo estranho, tudo estranho, sabe? gente, sabe? Ela é uma bruxa do mar, Calypso. Não, olha aqui. Não, só eu abri o Google agora e coloquei Charlize Theron. Gente, olha a foto que veio. Por que que não fizeram ela assim? Um cabelão assim. Uma bruxa do mar, Pronto, gente. uma que Calypso. controla as ninfas, sabe? Então, assim, toda aquela sequência, gente, não que eu achei ruim. Nossa, agora eu tô ficando com mais raiva. Eu lembrei que ela fez a Branca de Está na Neve. hora de dormir. Ixi, a Alexa. Lembrei que ela fez a Branca de Neve. Fez. Olha que o olhar dessa atriz. Então, assim, gente, não Gente, tem na porquê. mitologia, a Calypso é filha de um titã. Tipo, ela é nível dos deuses, sabe? Os deuses ali, ó, Zeus, Poseidon também são filhos de Aqui titãs, achei. Gente, eu não me né? conformo. Se tivessem Mas tirado a assim, rede e deixasse ela só com. Olha aqui. não, gente, essa rede tá muito bicheira, É tipo, só porque muito ela é do mar bicheira. e daí, tipo, quiseram comunicar isso no figurino, não precisa. Ela tá sozinha numa ilha Não no deu meio do certo, mar. Não precisa comunicar isso no figurino dela. Entendeu? não deu certo. Eu achei que
poderiam ter retratado ela de uma outra forma, tanto na questão do figurino, E é o que eu tô quanto falando, olha nas esse emoções que cabelo. ela Parece a demonstra. gente quando a gente vai na praia, sabe? Eu vou na praia, daí eu amarro meu cabelo pra não coisar e coloco uma saidinha de praia. Ai, Só que gente, não ela deu não é um certo a ser Calypso. humano, ela é uma bruxa do mar, ela controla as ninfas, ela é do mundo dos deuses, entendeu? Então acho que esse foi o grande pé na bola, assim, do filme. Em nenhum momento o filme dá a entender que ela queria que ele ficasse todos esses 7 anos lá. Sim, Então porque parece ela que ele. queria. Porque o lance da história, daí eu vou ser chata um pouquinho de falar assim, com esse lance da história que era aqui, porque ela prendeu ele lá todo esse tempo. Sim. Então ela fala assim, nossa, ela sempre dá a entender, tipo, de uma maneira muito assim, meiga, tipo, nossa vida juntos estava dando tudo bem. Ah, eu achei que você queria nossa vida juntos. Ela fala umas frases assim que, tipo assim, Você estava feliz. que tipo assim, fala, ah, tá, mas eu tava feliz porque eu não lembrava e tal. Daí não dá a entender que ela não lembrava porque ela prendeu ele ali, entendeu? Então quem não sabe nada da Uhum. história deve ter ficado assim, tipo, tá, mas então ele ficou ali todos esses anos, blá 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 blá, sabe? Daí o pessoal falou que ela é a terapeuta dele todo esse tempo. Nossa, Que daí quando os deuses, quando ele tem que voltar, né? Daí ela começa a fazer perguntas para ele, né? Começa a falar uma sim. coisinha ou outra e tal, e lá lá lá. E daí fica nisso, né? É, basicamente toda essa história do Mar de Monstros, pós-Guerra de Troia, é ele conversando com a Calypso. Ele contando tudo isso. E ela perguntando, ah, tá, e cadê sua tripulação? Por onde que eles foram? O que Isso, porque daí que aconteceu? vai ter vai rebobinar a Consequências. fita, né? E daí vai aparecendo É, as coisas. e aí ela fala sobre a questão das consequências. Eu achei que poderia ser muito diferente. A Cady poderia manter a Charlize Theron, gostamos dela. O problema não é a atriz, o problema é o jeito que Não, dirigiram zero. ela, É, tudo ali. A questão do roteiro da Calypso, a questão do o figurino, figurino. Foi triste sim. a parte da Calypso. Eu esperei E daí depois bem uma disso, coisa diferente. ele já consegue, né? Ele constrói uma bela de uma jangadinha E e ele ele se vai. entrega. É legal que ela fala assim. Uma parte que eu gostei da Calypso, que ela fala assim: você sempre quis controlar o seu destino, você sempre quis controlar as suas rotas, aceita. Gente, ele literalmente tá lá na jangada, ele se joga assim, ó. Nossa, verdade. Até lembrei da cena agora que E você aí ele falou. chega. Ele simplesmente fica, né, se torna um com a jangada e deságua lá onde ele tinha, porque agora os deuses estão deixando ele voltar, Ítaca. né? Então, assim, Aham. a própria É, ele corrente do pagou mar vai os levar ele preços. para Ítaca. Uhum. Então, ele chega lá e daí tem toda uma segunda parte do filme, né? Que daí é o rolê de retomar Ítaca e conseguir derrotar os De ajeitar inimigos. a bagunça. É, ajeitar a bagunça que ficou em casa, né? É, E aí a gente pode falar já, que a gente falou bastante do Odisseu, mas nesse meio tempo, tem, no decorrer do filme, tem muitos diálogos da Penélope sim. com as outras pessoas, com o filho dela, nós tem uma parte que ela conversando com ele, que ele fala que ele quer assumir o trono, isso aqui ela pega o arco lá da parede, a arma e o arco. Aí ele não consegue, ele fala, ah, só ele conseguiu, não sei o quê. E ela fica muito brava com ele. Nossa, é uma cena muito legal. E Que ele depois fala também que tem o uma. trono tá vazio, né? Nessa hora que ele fala que o trono tá Não, vazio? não, tem uma. Essa é do arco, aí depois tem essa, que é quando o Odisseu já tá na ilha. Que ele fala, você tem que Ah, se casar. Que o Odisseu manda ela se casar só pra ela atrair, né, lure todo mundo ali na sala. ah, verdade. Que ele fala, você tem que se casar, não sei o que. Ela, não, não vou, que não sei o que. E ele fala, não, mas o trono tá vazio, não sei o que. Ela fala, aí tem essa parte, essa fala dela muito legal. Pode falar. É isso, ela fala, daí ele fala assim: ah, você tem que se casar, o trono tá vazio. Ela fala assim: vazio? Daí ela fica brava, que é a cena que ela ali entregou e deu a indicação dela do Oscar, vai ser essa cena, né? Que ela falou: vazio? Como assim? Vazio? Eu tô aqui há 20 anos ocupando esse trono, fazendo as coisas acontecerem, não sei o que lá e tal, 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 e esses 20 anos não conta, né? Um 20 negócio anos assim da que minha experiência, 20 anos da minha é, sabedoria.
que vocês só enxergam homens. Eu achei uma frase meio também moderna, né, que botaram ali, mas ficou bom essa É, cena, porque a Anne Hathaway deitou e daí nessa ela abre cena. as portas assim e sai pé da vida. Aham. E essa parte pra mim E foi muito legal. é, demais, demais, assim. Daí tem um personagem ali também que fica que nem um dementador ali, que é o personagem do Robert Pattinson, né? Que eu não sei o nome dele, mas ele fez um antagonista muito bem feito, achei. Porque ele é um É, vilão covarde, né? Isso que é interessante desse é, vilão. é Ele não é um aquele vilão vilão assim corajoso. que tem poder, mas é um poder econômico, né? Ele não é tipo um guerreiro tão forte, ele é respeitado por esse poder que E ele tem a tem. história à parte, porque o irmão dele foi no lugar dele pra Guerra de Troia, não é isso? A hora que o Odisseu Não, não volta e é irmão. entrega? O Sinon era filho do cara que cuidava das ovelhas, dos carneiros da família desse cara. Ah, tá. Então ele era tipo filho do empregado dele. Entendi. Ele foi no lugar, quem era pra ir era o otário, né? Uhum. E o outro molequinho foi no lugar. Então já tem essa demarca lá de trás dele ser covarde desde aquele tempo. E ele tá ali porque ele acha que ele vai conseguir assumir. Ele já ameaçou, inclusive, o Telêmacos, né? Daí o Odisseu ele chega ali em Ítaca nesse contexto de ameaça do trono e o fiel, o fiel assim da família, que é o personagem que é cego no filme, né? Também Uhum, ele que fala, né, com esse forasteiro, que na verdade é o Odisseu, que chegou, e fala do plano, né? Que eles têm, sim. que os caras os serventes lá do Robert Pattinson querem ir atrás do Telêmacos. Quando o Telêmacos foi atrás do Odisseu, aqui tem isso também, tem uma mini Odisseia Uhum, dentro da Odisseia que é a do filho, né? Que ele quer ir atrás do sim. pai. Então ele vai para Pilos, né, Pra primeiro, e depois Esparta. para Esparta. E daí ele tem uma conversa com o rei de Esparta, que era o irmão do Agamenon, é isso? É, o Menelau, que ficou lá Isso. E daí com a Helena de com Troia, a né? Helena de Troia, que é a grande motivo da Guerra de Troia, gente. É a Helena de Troia, é Isso. ela. Porque o Agamenon ele quer ir lá e buscar ela, né? Tirar ela de lá e É, pegar para era ele. exato, era a disputa pela Helena, que daí virou uma disputa de territórios, né? E a Lupita Nyong'o entregou também o papel, né? Boa. Entregou. Pouco Entregou tempo de também. tela, gostaria que tivesse mais, mas entregou no que ela apareceu. Sim. E E nisso daí, do Telêmaco voltar, né? Que é é, quando a galera baixa quer armar para ele, pegar ele lá no templo de Pilos, que é um templo de Atena, da deusa essa Atenas, né? cena do templo eu achei Atena, demais. Eu me legal, né? Eu senti, também amiga, eu gostei. me senti lá naquele tempo, sabe? Aquelas pessoas indo no templo e queimando ervas e ali adorando aquela deusa e aquele sentimento meio de angústia, sabe? Ali Aham, tal, assim, e daí, ao mesmo tempo, a gente sabe, porque tá rolando aquela tensão de trás, né? O Odisseu fala alguma coisa, o Telêmaco passa, assim, por ele, daí ele fala alguma coisa, ele ainda tá disfarçado de uhum, mendigo, né? Daí de ele, mendigo. ele fala aquilo pra ele, daí o Telêmaco meio que olha e tal, e daí ele entra no templo e consegue derrotar todos eles e fala que precisa ir embora. Nossa, eu achei demais essa sequência, assim, Sim. muito bem E aí feita. o Odisseu volta com o Telêmaco ainda não sabe que é o Odisseu, ele fica sustentando esse papel. Ele só vai entender que aquele é o pai dele quando eles vão entrar no palácio e o cachorro. Ai, gente, essa cena eu chorei. O Sim, cachorro tava ali já nos seus 20 anos, assim, caquético, e a galera tinha zoado o cachorro, tinha violentado o cachorro tava, tipo assim, num estado de na semi-morte. entrada do castelo dele, né, ali da É, propriedade na dele. entrada do castelo, jogado lá o cachorro, e aí quando o Odisseu passa, o cachorro dá, tipo, um último suspiro, um chorinho, Sim, ele afaga o cachorro e o cachorro morre, né? Ele dá um carinho e o cachorro morre. tipo, ele Aí o ficou todos telão aqueles anos esperando, né, o dono dele, o esperando. verdadeiro dono E aí voltar. Telemco entendeu que aquele era o pai dele, porque o cego tinha falado, né, que nunca tinha visto um cachorro viver tanto, ele só tá vivendo assim porque ele tá esperando o Odisseu voltar. Sim, que era um sinal também, né, para as pessoas perceber, né, um ser vivo Uhum. assim esperando, quer dizer que ele não estava morto, né, senão o cachorro já tinha morrido.
Daí ele. Daí o Telémanos fala: You are Odysseus. Você é o Odisseu. Daí ele fala isso todo emocionado. Daí é a cena que o Tom Holland mais entrega, né? De emoção, assim, de tipo, Sim. com o olho cheio d'água, assim, aquela emoção de ver o pai e tal. Mas não tem tempo de comemorar, porque eles precisam ir pro castelo. E Precisa daí é acabar com a nesse momento bagunça. que a Penélope. Ah, daí ele senta, né? Ele senta na escada. Uhum. Não, ele já foi essa parte. Foi no jantar da noite anterior Ah, tá. que ela vai conversar com ele, né? Nesse momento ela já vai fazer o O teste. torneio. É, O o torneio, torneio, então o tá mini bom. Eu vou me torneio. casar com quem conseguir armar esse arco aqui. Que nem o meu, né? Antigo marido e tal. E Uhum. daí as E pessoas ficam atirar a tentando. flecha, E atirar a ninguém flecha consegue. dentro dos 12 machados, né? Que eles estão assim, né? Uhum. Daí precisa passar Tem que dentro e passar a acertar o flecha. alvo. Enfim, daí fica aquela cena, né? Um consegue e tal, tá, nanana. O covarde vai ficando pra trás, né? Daí fala, chegou a sua vez. Não, não, pode ir os outros. Daí eles ficam lá e tal, lelele, taranã. Daí de repente fala, não tem ninguém. Daí o Odisseu lá do fundo da sala, na Mendigão sombra, ainda. com aquela roupa de Obi-Wan Kenobi. Não É, aparece o rosto dele, né? Não aparece o rosto dele, fica aquela ele sombra. fica lá assim, Obi-Wan Eu mesmo. gostaria de tentar. Daí a Penélope, essa cena toda é bem dirigida, né? Ela vai andando lá pra beira, né? Uhum. Daí ele estica aquele arco, pá. Daí ele Aí ela toda emocionada já, mas ela não pode mostrar muita emoção. pode, e daí ele consegue, pum, daí ele. Essa cena é demais, né? Daí ele faz o dom com o arco, Aí ela vira. daí ela Nossa. vira bem na hora do tão. Gente, Esse, esse, esse tum do arco foi tudo ali, que é o gente. tom Foi do arco tudo. junto com a trilha sonora que eles fizeram, de que parece realmente o som, né, Foi. de um arco e tal. Nossa, é É, porque tava demais. uma trilha sonora com corda mesmo, era tananana, Tipo, tam, e harpa, aí né? foi o tam. É, Bom, e é um grave, assim, foi que, tudo. nossa, ele enche o espaço, assim, muito da hora. Daí ela fala, fechem as portas, não sei o que, papapá, né? É, e aí o Odisseu vai matar todo mundo. Gente, tensão Vai. pura essa cena, né? Sabe o Eu que que eu achei que o momento lembrei? não ia dar, eu achei que ele ia morrer ali e tal, mesmo. Eu também achei. Eu Eu até achei que lembrei ia de Kill morrer. Bill, só que Kill Bill tem um Aham. nível de camp maior, mas eu lembrei Mas é muito de isso, Kill assim, Bill. fechar uma sala e o herói ter que, né? E o filho Uhum. dele também não Lidar tava com tudo. facilitando, porque eu achei que o filho dele Ai, também ia coitado, rodar. gente. É. Aquela hora que ele vai lá pra cima, lá, que daí o cara consegue começar a dar armas pro inimigo. Aham. Nossa, Nossa, mas e eu também fiquei um pouco nervoso nessa fase, porque, gente, o menino tem que lidar com uma pessoa. O Odisseu o está lá pai embaixo com com 20, 30, 500. cara. E daí tem uma hora que ele leva a flechada e mesmo assim, né, ele continua lutando e tal, graças a Deus, aos deuses que ele tava com aquele, tipo um colete Exato. meio de couro, assim. Aham. E daí eles conseguem, né, gente? Eles conseguem, a Odisseia ali se concretiza. Se Só que tem uma concretiza. coisa que eu não lembro quem que falou pra ele agora, se foi a Circe, que falou que ele ia voltar, mas ele não poderia continuar sendo rei. Não tem uma coisa assim, uma sentença que dão pra Então, eles, e é por isso que ele dá o eu trono pro acho que Telêmacos. foi. Ah! Foi no. Foi o cego, lá no Hades, O quando eles cego estão que no fala no submundo. submundo, tá? Que ele tem que quando ele voltar, ele não pode ficar. Ele tem que viajar para o oeste para honrar aqueles que não tinham sido enterrados. Isso que tem tudo a ver com aquela coisa disso, dos espíritos estarem fervorosos com ele, porque ele tinha essa dívida, né? Porque afinal de contas, Sim. quando a gente tem Gente, eu não acredito que a gente não tá lembrando esse recurso do cinema, quando volta no tempo, tem uma palavra pra isso. Eu não tô Não é o lembrando. tipo comeback, é re alguma coisa, enfim. Quando tem esse momento que ele mostra a Guerra de Troia, vai mostrar, né, que quem teve a brilhante ideia do cavalo de Troia foi o Odisseu, né, que ele que armou Uhum. todo o plano e tal. Então ele tem essa dívida também com o exército dele, né. Então, e o que, no fim das contas, também dá certo, porque o Telêmacos queria tanto assim o trono e assume, e o Odisseu lá também faz uma rima com o começo com o que a Penélope falou, que era o sonho, né, navegar em direção ao horizonte, é Que aquele ela sol queria fugir. bonito. É. Uhum. Então Nas eles vésperas de ele ir para a guerra, ela queria fugir e tal.
E ela fala, ela sugere a mesma coisa que o cara falou que ele deveria ir, né? Para eles irem em direção ao sol poente, ao oeste, Uhum. ou direção ao horizonte, e só ir. E foi exatamente isso que ele fez no final, né? E daí eles vão, e daí o Telêmaco assume o trono de Ítaca. E, nossa, nessa cena eu até fiquei puta. Eu falei, gente, ele vai voltar pra Penélope e ele não vai ficar com ela? Não, mas ela entrou no barco. Eu Não, falei, eu ah, também tá, eu fiquei com obrigado. medo. Eu também fiquei com medo, porque é uma história de amor lindíssima, gente. É, Lindíssima. O jeito que o sim, filme fez também, os dois ali juntos, né, no começo e tal. Passa aquela sensação de realmente aquele casal que tá um pelo outro e tal, 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 tal. E a Anne Hathaway eu já, maravilhosa, maravilhosa. assim, princesa, rainha. Você fala, meu Deus, ela esperou todos esses anos, tá? Ela tá ali crochetando pra poder esperar o meu marido dela. Porque tem isso também, né, E gente? Tem ele, aquele que ela falou que ela ia se casar também quando ela terminasse aquela tapeçaria. E no conto da Odisseia, né, no livro tal, eu vi o pessoal também falando disso, que ela faz e ela desmanchava à noite. Ela faz e ela desmanchava à desfaz. noite. Então, E ela ficava eternamente fazendo o negócio. então ela sempre teve a fé que ele ia retornar, né? Ainda que o filho também não tivesse, ainda que todo mundo não tivesse, tá? Ela sabia que ele ia retornar. Então, Total. a hora que eles vão juntos, tal, e daí o Telêmaco está lá com aquela roupinha de rei, né, com uma orelhinha dourada, tal, ele se despede no Uhum. porto e o filme acaba com essa E o cena, filme né? acaba. Nossa, foi exatamente isso. E pra mim, gente, ó, filmaço. Foi Gente, tudo. filmaço, é a experiência do filme. E acho que assim, é legal porque também outra coisa que o filme fez, ele aproximou, né, todo... Eu, por exemplo, eu fiquei com vontade, eu fui pegar a Odisseia, tipo, que, assim, não para reler toda, ainda não tive tempo de fazer isso, mas, assim, pegar, assim, vídeos da galera, de Sim. professores que explicam, sei Uhum. lá, palestras de professores, né, galera que estuda na universidade o assunto, e, Total. enfim, eu tinha comprado essa edição, até vou mostrar para vocês, mas essa é uma edição que ela é uma adaptação. É bem bonita, é uma edição ilustrada e tal. Mas Uhum. ela é uma adaptação, então ela é como se fosse. Ela não é o poema, sabe? Ela é tipo assim, uma Entendi. narrativa corrida e tal. Aham. Mas isso traz assim pra gente assim, para uma nova geração também, conhecer aquela história de uma outra maneira, né? Porque a gente não dá para mentir, gente, o poema ele é difícil de ler, entendeu? Ele não Sim. é assim, nossa, eu vou pegar a Odisseia e vou agora ler todo aquele calhamaço. Então, assim, você fazer uma história épica no cinema dessa maneira e aproximar as pessoas para aquela história, para aquele conhecimento, para aquela cultura, isso é muito legal, Muito legal. né? Muito legal. E eu acho que ele foi muito bem sucedido nisso. Foi. Muito bem sucedido nisso, gente. Foi muito Parabéns, bem. Christopher Nolan. Parabéns, Christopher Nolan. Está aqui a sua estrelinha. Tá aqui, viu? E que você continue fazendo bons. O pessoal falou, tá bom. Agora me entregue o inferno de Dante Alighieri. Nossa, Mas imagina. ia ser legal, né? Essas histórias épicas, assim, eu acho que ele tem condição de fazer. Ele tem condição de fazer, o Denis Villeneuve tem, porque ele tá fazendo Tem. Duna. Tem uns Uhum. diretores, assim, né? Diretoras que, que tem Trabalham condição com a de fazer. grandiosidade, né? Muito bem. A Greta Gerwig, que dirigiu a Barbie, ela tá dirigindo as Crônicas de Nárnia, né? Agora, É o verdade, reboot. a nova versão das Nárnias. Então vamos ver como é que vai Veremos ser. aí. Tem também Duna, que vai estrear em setembro, junto com outro filme que é grandioso também, não lembro agora qual. Dezembro, Também aliás. não. Acho que Duna vai estrear em dezembro, a parte 3, né? Que é o Messias, né? Messiah de The Duna. Messiah. E, enfim, é isso, né? Nossas É isso. considerações é que é isso, gente. Filmaço, vale a pena. Vá ao cinema ver e escute a trilha sonora também nos aplicativos aí. Acho que vale a pena passar um tempo só escutando a trilha sonora como Sim, um objeto à parte do filme. total. E o que mais, amigo? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente deu bastante contexto aqui. Eu adorei a experiência. Foi muito bom. E assim, espero que gostem também, gostem do nosso vídeo.
compartilhem com seus amigos, amigas, amigues que assistiram Odisseia, né? Para a gente ter esse compartilhar de, Uhum. de, de percepções. Compartilha aí se você gostou, o que você não gostou também, se você daria um figurino melhor para Calypso. E, Por favor. e é Ai, que isso, assim, ódio. eu conversei com o Matheus, esse segundo semestre a gente vai tentar fazer mais episódios do nosso podcast, mas com mais frequência, mais curta, comenta, Sim, compartilha e salve. Siga a gente no Instagram, é anexo com BR, não tem .com.br, é só @anexocombr. E é isso, acompanha a gente por é aí. isso. Gratidão Adiós! eterna, gente. Kisses.